Meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, esse canal em que vocês devem ter reparado, talvez, tem alguns conteúdos maternos devido ao mês de maio. Então nós já tivemos 3 lives, né? Uma maravilhosa com filhos de pessoas com deficiência, outra com mães que têm deficiência e outra com uma psicóloga falando de saúde perinatal, né? Mental materna. Vamos ter outra live no dia 7 de maio. Eu não divulgo as lives aqui, gente, que não dá tempo, acredite se quiser. Ai, mas olha, vamos ter outra live no dia 7 de maio, em que a gente vai ter interseções da deficiência visual na maternidade. A gente vai ter vários casos de mães, filhos, filhas e tudo que você possa pensar conversando com a deficiência visual e a maternidade. Vai ser uma live muito maravilhosa. Eu já tô com o pessoal num grupo separadinho, preparando, aquecendo e assim, fazendo o melhor para entregar um material de excelentíssima qualidade emocional para vocês. Em junho, nós teremos aí o mês do amor, como eu falei ontem com a Cat, né? Nós traremos muitas conversas sobre relacionamento entre pessoas com deficiência visual. Vai ter poliamor, vai ter monogamia, vai ter amor livre, vai ter relacionamento abusivo, vai ser um relacionamentismo danado aqui dentro. Vocês vão falar assim, meu Deus, a mulher agora vai tudo se relacionar, porque é assim, né? A gente vai da mãe pro namoro e vamos que vamos, né? Se Deus quiser, em julho vamos ter muito conteúdo LGBTQIAP+, sim, porque precisamos, I'm sorry, precisamos lutar contra o preconceito em todas as suas vertentes. E hoje vai ser muito chique, porque eu trouxe 10 mentiras sobre a maternidade e a deficiência visual. São 10 mentiras que circulam, que as pessoas acham. Existe uma lenda, né? Existe uma fanfic que diz que todos os cegos são iguais, todos os filhos de cegos são iguais. É como se a cegonha, quando viesse assim, visse que tem um cego na história, aplicasse um shape universal para ser tudo igual. E é mentira. Então eu vou trazer aqui 10 mentiras sobre a maternidade cegal, sobre a maternidade ceguês. E vamos lá, esse vídeo é para você mandar pros seus amigos, pros seus colegas, pros seus parentes, mandar para todo mundo, porque a gente tem que acabar com o preconceito com a informação, né? Profissionais de saúde também devem ver esse material também, que vai facilitar muito. Vamos lá, então. E aí é onde a mulher abre a janela errada. Vamos lá. 10 mentiras, então. Bora lá. 1. Sua casa precisa ser totalmente adaptada. Não. A nossa casa é adaptada no sentido que precisa ser uma casa saudável para um bebê, né? Então, assim, nós não vamos ter escadas rolantes, né? Nós vamos evitar estruturas que uma criança se machuque, né? Se estaboque. Algumas mães e pais com deficiência vão precisar de algumas adaptações pontuais, mas isso varia de caso a caso. Não existe uma regra universal de adaptação, tá? Não existe. Então, essa coisa de que a casa é toda adaptada não é. A gente viu aqui na live dos filhos que alguns pais, mães, se preocupam com aspectos visuais, né? Teve uma mãe, a mãe da Érica, por exemplo, comentou que ela colocou espelhos na casa quando a Érica nasceu, para que a Érica pudesse se ver. Então, aqui a gente também teve o mesmo movimento. Então, a gente pensa em coisas para facilitar para a criança, mas não é uma casa toda adaptada não, gente. A casa aqui é normal. 2, seus filhos vão cuidar de você. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Psicologicamente é danoso uma criança crescer achando que os pais são fracos e que elas têm que se responsabilizar por eles, né?
Isso não faz bem para o desenvolvimento infantil. Então, parem de falar isso. É assim, sério, não é psicologicamente bacana você crescer ouvindo isso. Pensando aqui no ponto de vista da criança, né? E também não é bacana nem a mãe ter essa ideia de que é essa a função do filho, porque é uma inversão de papéis bem ruinzona de fazer. E também, assim, quando a mãe é mais empoderada, e o pai, né? Isso é bem ofensivo, sério. Não é legal. Ai, você vai precisar amarrar guizos nos seus filhos para saber onde estão. Há famílias que fazem isso. Eu acredito de verdade, com todo respeito às que fazem, que é insegurança. Assim, eu conheci várias mães e pais com deficiência, ninguém amarrava guizo. Então, crianças quando engatinham são bem barulhentas, as fraldas são barulhentas, elas batendo no chão são barulhentas. Então, não. E eu acho complicado, porque se você amarra guizo numa criança, isso pode ser incômodo para a criança, né? A gente não sabe se ela tem alguma hipersensibilidade sensorial ou se isso pode gerar um incômodo a médio e longo prazo. Então, não, guizos para as crianças não são legais. Eu sei que antigamente o pessoal usava mais. Hoje a maioria das mães que eu conheço não faz isso não. E assim, pessoalmente, como psi e como mulher cega, eu não recomendo. 4, seus filhos não vão te aceitar. Gente, é mais comum, na verdade, os pais não aceitarem os filhos. Porque para os pais, né, eles precisam que tenha uma mãe aqui, que tenha um pai presente, né, e que essa pessoa seja confiável, no sentido mesmo que eles possam confiar, né? A gente tem o Vygotsky, que nos trouxe a imagem da mãe e do pai, claro, né, do cuidador suficientemente bom, no sentido de que consegue suprir as necessidades da criança na maioria das vezes, fornecendo um ambiente de estabilidade. Então é isso que uma criança precisa. Para uma mãe, para uma criança rejeitar um pai e uma mãe, é preciso muita coisa acontecer no meio do caminho. Não é simplesmente, então, mamãe e papai, eu descobri que vocês não enxergam, então eu, criança de 3 anos de idade, não quero vocês. Isso não existe. Eu nunca conheci o caso de um filho, e olha que eu mexo nesse vespeiro faz 15 anos, até mais, porque desde que eu era bem pequena eu observava mães com crianças, mães cegas com crianças, enfim, pais cegos. Eu nunca vi uma criança falar assim, eu não aceito minha mãe porque ele é cego, eu não aceito meu pai porque ele é cego. Nunca vi. 5, por não enxergar, você não vai conseguir cuidar de um bebê. Aí tem toda uma fanfic sobre isso. Você vai sentar na cabeça dele, você vai afogar no banho. Gente, pelo amor de Deus. Eu lembro de que até uma história que passou aqui, né? Que uma mãe falava assim: Nossa, tem um monte de criança aqui que tá tudo cortada, machucada, braço quebrado, e todos os pais enxergam, né? E ninguém fala que é porque eles não são capazes. E a gente nem é isso que acontece e falam que a gente não é capaz. Então, assim, é claro que a gente que não enxerga, a gente precisa ter cuidado com os nossos filhos, do mesmo jeito que uma mãe com a visão precisa ter cuidado com os filhos, né? E aí cada um vai saber quais são suas facilidades, quais são suas dificuldades e vai potencializar no cuidado desse filho. A deficiência não vai te impedir de ser uma mãe irresponsável se você quiser ser. Mas, de novo, não vai te impedir de ser uma mãe irresponsável, de ser uma mãe ausente se outras questões estiverem atuando. A deficiência não vai definir a sua maternidade. Então, de novo, a deficiência não vai redefinir sua maternidade. De novo, uma vez mais, a deficiência, repita mentalmente. 6, seu filho vai passar a perna em você por causa de sua condição. É assim, todos os filhos são iguais, né? É assim uma fanfic, uma lenda baseada em que todos os filhos, quando percebem que tem o pai ou a mãe com deficiência, baixam assim um software moral e são todos iguais. Isso não existe, tá? Eu não conheço um caso desses. Não digo que nunca aconteceu, porque eu nunca virei para os meus amigos, pais e mães de crianças, e falar assim: escuta, teu filho passa a perna em você porque você é cego. Mas eu nunca ouvi essa queixa, muito pelo contrário. 7, seus filhos serão seus olhos no mundo. Ai, gente, essas profecias, né, sobre as crianças, sobre determinar o que a criança vai ser, não é bom, né? Existe é o oposto, né? O seu filho vai sacanear e o outro é seu filho vai ser os seus olhos do mundo, ele vai enxergar para você, ele vai enxergar por você. Gente, a responsabilidade pela deficiência é dos pais, tá? Se você não consegue se responsabilizar pela sua deficiência,
Não é honesto e nem mesmo seguro para você delegar isso para uma criança. Uma coisa é você pedir para uma criança, sei lá, te ajudar a achar uma chave, te ajudar a achar um comprimido. Outra coisa é você botar numa criança a função de ser os seus olhos no mundo. Não façam isso. Sim, ela pode querer fazer isso. Sim, todo mundo vai achar uma gracinha e vai incentivar ela nesse papel. Mas ela não vai sentir que pode ter a própria vida. Ela vai cuidar de você e quem vai cuidar dela? Vai ser uma avó, uma tia? Nesse caso, o vínculo de vocês vai ficar um pouquinho confuso. Não tô dizendo que não vai ter amor. Mas é preciso que o pai seja pai e a mãe seja mãe. Tá? E aí, a função de cuidado é do adulto. A função da criança pode ser de oferecer suporte em questões pontuais. Eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Eu fiquei numa mania, eu não tenho capacidade de virar ovo em frigideira. Nessas frigideiras pequenininhas de ovo, eu jogo o ovo no fogão todinho. Aí, dia desses, eu inventei de voltar a comer ovo, né? Eu fui lá, minha frigideira tava toda destruída, tava com o cabo bem frouxo, tava toda amassada. Aí eu botava no fogão, ela não me passava firmeza ao cozinhar. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que comprar uma frigideira nova pra mim, mais fundinha, pra eu poder cozinhar meus ovos. Cozinhar não, né? Pra eu poder fritar meus ovos e tal. E enquanto eu não comprei, enquanto o mês não virava, eu pedi pra minha filha, eu falei, filha, faz ovo pra mãe. E lá ia ela na cozinha, fritar ovo pra mim. 2 vezes ela foi. Hoje eu fui lá e comprei minha panela, com a qual eu consigo fritar ovo. Por que, Jobis? O que custava para sua filha ir lá fazer ovo? O que custava para mim fazer meu próprio ovo? Se eu sei fazer, se eu faço com segurança, se eu não soubesse, eu poderia aprender. Não é não? Eu tô namorando aqui comprar uma panificadora. É claro que as crianças vão me ajudar no começo. Por que não? Eu tenho 3 pares de óleos saudáveis aqui em casa. É claro que eu vou pedir para elas verem as receitas que tem e me ditarem as que me chamarem minha atenção. É claro que se tiver botão para rotular, eu vou pedir para elas rotularem para mim. Para me dizer qual que é qual para rotular, porque eu não sou trouxa. Então, vocês estão entendendo? Se eu me sentir insegura no começo, se eu tenho 3 pares de óleo em casa, por que eu não vou pedir para eles me acompanharem enquanto eu faço o pão, para ver se eu tô fazendo certo, se eu tô botando as porções certas? Não sei como é que vai ser a máquina, faz tempo que eu não tenho máquina de pão, sabe? Quem quiser me dar dica de máquina de pão, pode vir. Aí, Mas, gente, vocês estão percebendo? Eu não vou virar para uma criança e falar assim, olha, a função de vocês é fazer o pão para mim, todo dia. Eu vou utilizar este suporte para eu aprender coisas que antes eu levaria mais tempo. Antes dele, quando eles eram muito pequenos, lembrando que o meu mais novo tem 11 anos agora, o meu mais velho tem 16, o que eu fazia? Eu chamava uma amiga. Fulana, tu pode vir me ajudar com a máquina de pão? Ela vinha, passava uma tarde aqui e ajudava e boa. Né? Agora, como eu tenho as 3 crianças aqui, eu não preciso pedir isso. Mas eu vou utilizar isso para aprender, não para delegar. Simplesmente porque eu posso fazer sozinha. E é minha responsabilidade. Já pensou o peso dessa criança? Nossa, eu quero, sei lá, mais pra frente eu quero ir pra uma festa. Não, mas como é que minha mãe vai comer pão? Oxi! Não! 8. Toda mãe com deficiência amorosa e paciente. Ha, 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 ha. Para. Hoje eu estou estragando as fanfics de vocês. De novo, a deficiência não define minha maternidade. A deficiência não define maternidade. Nada vai me impedir de ser... A deficiência não vai me impedir de ser uma boa mãe se eu quiser. Mas tampouco vai me impedir de ser uma mãe ruim se eu quiser, viu? Vamos deixar muito claro isso. Tem muita mãe com deficiência que por N motivos não dá conta do recado. E tudo bem. Sabe? Não é a deficiência que determina isso. 9. Eles vão ser super organizados porque terão um pai / mãe que não enxergam, então terão consciência. Só que não. Sabe aquele shape que todas as crianças, filhas de pessoas com deficiência são iguais?
Então, é outra mentira que contaram pra gente. Não existe isso não, tá? Não existe. Simplesmente não existe. Ai, eles não vão olhar para os outros porque os pais não olham para eles. Gente, nenhuma criança deve ser educada somente pelo pai e pela mãe. Assim, o ideal é que eles estejam inseridos em uma sociedade, né? Então, assim, não existe nenhuma sugestão de que uma família com deficiência se isole, não mande seus filhos para a escola, não busque convívio com nenhuma outra criança, não leve para a creche, deixe as crianças trancadas no sótão, igual o Jardim dos Esquecidos versão blind. Não existe isso. Então, assim, a criança, o pai e a mãe, ou um ou dois, sei lá, não enxerga, tem baixa visão, tem sei lá o quê. Mas essa criança possivelmente vai ter avô, vai ter avó, vai ter tio, prima, vizinho, colega, né? Cachorro. Vai ver televisão, pelo amor de Deus, vai ver tele em algum momento da vida, vai pra escola, vai ter professor, vai ter tudo, vai ter uma vida normal. Então não tem porquê a deficiência dos pais impedir essa criança de se desenvolver normalmente. Eu ainda não conheci nenhum filho, filha de pais com deficiência visual que tenha dificuldade de olhar para os outros, porque eles vivem em mundo visual e eles vão absorver. O mais fácil é eles funcionarem como tradutores, como intérpretes desse mundo para os pais, isso eu já vi, faz parte da interação deles. Então eu brinco que as minhas crianças, elas andam na rua, audiodescrevendo a rua para mim, eu não pedi. A gente brinca que filho de cego e mãe cega já chora com audiodescrição, é impressionante, né? Então, chora com audiodescrição, podem observar. Né? E tem também uma coisa, acho que foi a Rita que comentou, né? Que quando o filho dela caía no chão e chorava, ela falou assim: vem cá com a mamãe. Se o filho não vinha, ela corria. Então, assim, são estratégias, né, que a gente desenvolve para interagir, para acolher, para lidar, para carinhar, tá? Mas não existe uma regra absoluta, né? Então, a gente vive a gente vive cercado de gente. Né? Muitas coisas eles aprenderam comigo, outras eles aprenderam com outras pessoas, e assim é com os filhos das pessoas com deficiência. A gente não vai isolar eles numa bolha, tampar os olhos e falar, você também não enxerga, pelo amor de Deus. Então, gente, é muito importante a gente desmistificar a maternidade da pessoa com deficiência, porque isso diminui o preconceito e diminui também a possibilidade dessas crianças sofrerem preconceito. Crianças, filhas de pai e mães com deficiência sofrem preconceitos. Quando a gente fez a live lá dos filhos, meu pai, é o nome da menina, lindinha, Alice. Ai, Jesus, me perdoa, meu amor. A menina de 12 anos, filha da Ju, ela trazia isso, ela falou que acontecia, que é triste. Tá lá na live, eles falam. O preconceito que cai nos pais respinga neles. Então, além de ser importante a gente dissolver esse preconceito, espalhar informação para o bem desses pais, é preciso também pensar no bem-estar das crianças, tá bom? Um abraço bem grande para vocês, fiquem na paz, descansem e dia 7 de maio estamos aqui de novo para falar de transversalidade da deficiência visual, conversando com a maternidade. Mal posso esperar.